E aí, povo de Deus, tudo bem? Estamos aqui para falar um pouco mais de missões com vocês. Esse é o lugar que eu achei para gravar, tá? Eu tô aqui no ateliê da minha esposa, o lugar onde ela... Aqui tem máquina aqui, tem outra máquina aqui. Para esse lado de cá tem um monte de coisa de costura. Então lá fora tá meio frio e tá ventando, chovendo, então assim... esse é o lugar que eu achei para a gente poder conversar um pouco sobre o trabalho de missões. E hoje eu quero falar com você sobre a questão sobre filho de missionário, sobre o que é ser um filho de missionário, né? Como é que é viver essa vida, né? De ser um filho de um missionário. Uma coisa que é interessante, é importante compreender que o missionário é aquela pessoa que vai fazer o trabalho no ambiente, né, no ambiente transcultural, fora da sua própria cultura, com o objetivo de levar o evangelho. Então, o missionário também ele é conhecido como evangelista intercultural, né, aonde o que é ser um evangelista intercultural? É quando você vai para uma outra cultura sem gerar transformação, sem você levar a sua própria cultura. Vou dar um exemplo. Eu, como brasileiro, vou para um outro lugar, mas eu não levo minha cultura brasileira e prego o evangelho usando minha cultura brasileira. Não. Eu vou pregar o evangelho, eu vou procurar exercer uma adaptação para gerar conexão com aquele povo local e sem mudar nada da cultura deles, né? Aí entra aquele tema, né, sobre a questão do que é que o evangelho muda e o que o evangelho não muda. Não é o assunto aqui do nosso vídeo, mas você respeita a cultura do nativo e prega o evangelho naquele lugar. Então isso aí é o trabalho do evangelista intercultural. Mas quando você sai do seu ambiente e você vai para outro ambiente, você está levando seu filho, você tem que entender que o seu filho ele começa a receber a influência daquela outra cultura. Então, o seu filho ele pertence à sua própria cultura, cultura sua como pai, né? O pai, a mãe, né? Os missionários, e ele começa a ter a influência da cultura local, mas ele não se sente também, ele não vai se sentir pertencente àquela cultura local. Eu vou dar um exemplo disso aqui. É o caso da minha filha, né? A minha filha, na minha casa, a gente fala português. A gente come comida brasileira, tá? Então, o assunto é muito voltado ao Brasil. Mas a minha filha, ela nasceu no Paraguai, tá? E só que ela nasceu no Paraguai, mas ela é muito pequena, tinha meses. Foi quando ela foi para a Bolívia. Então, praticamente 15 anos da vida dela, o tempo quase todo, hoje ela tem 16 anos, tá indo para 17 anos, né, atualmente, mas 15 anos ela esteve na Bolívia. Ela está com 1 ano e meio aqui, né, no Paraguai, voltou novamente aqui à nossa fronteira. Mas essa questão de ela estar na nossa casa e na nossa casa ter um ambiente cultural brasileiro e ela crescer numa outra cultura e não se sentir daquela cultura, ela vai ser inserida numa terceira cultura, né? Essa terceira cultura, ela começa... Eu tô com o nariz um pouco assim, tá espirrando bastante. Então essa terceira cultura que é onde ela vai, é o ambiente dela. É por isso que Existem livros que falam bastante sobre esse filhos de terceira cultura, da terceira cultura, de terceira cultura, filho de terceira cultura, né? Ou seja, ela sai daquela cultura dos pais, ela é emergida numa segunda cultura, que é a cultura do campo, e aí ela começa a desenvolver essa terceira cultura, que é a cultura de ser filho de missionário. Isso é muito interessante. E para você como pai, infelizmente a nossa literatura, né, no nosso ambiente brasileiro de missões, a gente não tem tanto
nós não temos tanto material para isso aí. Existe bastante material em inglês, em espanhol, mas infelizmente, não sei, o brasileiro, né, não desenvolve tanto essa questão, essa preocupação voltada para os filhos do missionário. Eu já tenho feito até vídeos, né, falando sobre isso, que a gente quase não vê cursos de missões que existe um foco numa preparação para os filhos de missionário, né? Missões americanas, você encontra isso, europeias, a canadense, vão ter missões, eles são voltados, eles têm uma preparação especial, focalizado, e esse é o termo que é utilizado, filho de terceira cultura, porque eles vão se preparar para ser inserido nessa terceira cultura, que é ser filho de missionário, né? Então eles vão estar no campo, não vão pertencer, vão crescer ali. No caso, eu volto a dizer, no caso da minha filha ela cresceu na cultura boliviana. Então, assim, de certo modo, ela tem uma afinidade bastante forte com a cultura boliviana. Mas ela não se sente boliviana, tá? Ao mesmo tempo, ela nasceu no Paraguai, mas ela sabe que ela é paraguaia, ela nasceu no Paraguai, tudo bem, mas ela fica assim, né, sem ter aquela coisa, aquele sentimento muito enraizado. E, por sua vez, também, ela tem uma criação brasileira, isso de sangue, dentro da casa, por causa do ambiente, o nosso linguajar. Mas ela tem a plena consciência de que ela não é nascida no Brasil. Então, ela vai formando essa terceira cultura, que é chamado, né, os filhos de missionário, são os filhos de terceira cultura, que são justamente os filhos de missionário. Olha, quer ver uma questão que é interessante? Quando você pergunta para alguém que é filho de missionário, que é esse filho de terceira cultura, essa pessoa, você chega para essa pessoa e fala assim, você é de onde? Ela vai olhar para você e a resposta não é tão simples assim. Tá? Ela vai dar uma explicação para você. Olha, é o seguinte, eu nasci em tal lugar, mas fui criado não sei aonde mais, e vai ter uns mais aí nessa história toda. Ela vai contar uma história. Normalmente, quando você chega uma pessoa, você fala assim, você é de onde? Ele fala, eu sou de São Paulo, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou de Minas Gerais, eu sou lá de Belo Horizonte, eu sou de Minas e tá. Né? Aí eu sou cearense, nasci em Fortaleza, né? Então você vai direto ali. Mas quando você tem essa pessoa que ela cresceu num lugar, ela nasceu em um, cresceu em outro, desenvolveu um outro, já tem assim esses vários ambientes, essa resposta que ela vai dar, ela já é uma resposta que não é tão simples assim como as demais pessoas. Ela já vai dar uma explicação para você. Isso aqui é algo muito característico, né, desses filhos de missionário, é muito isso, né? Outra característica bastante interessante que eu estava lendo sobre esse assunto, né? É sobre a questão do filho de missionário ter uma raiz. Cada pessoa, normalmente, eles têm uma raiz, né? Um lugar onde essa pessoa ela vai pensar da onde que ela é e aonde que ela foi formada, a estrutura que ela foi formada. Então, ela vai ter esse tipo de pensamento da raiz dela, da onde ela tem saído, né? E é justamente isso, e dependendo do tempo que esse missionário, que esse filho de missionário, eles têm estado no campo, e dos lugares onde ele vai passando, e a formação que ele vai tendo. Vou dar um exemplo. Nasceu num lugar, ficou tantos anos ali. Aí o pai sai dali, nasceu, vamos dizer assim, no Paraguai, e aí o pai dele, que era missionário, sai do Paraguai e vai para o Peru. Aí agora, ele tem o nascimento e os primeiros anos no Paraguai, ele vai no Peru, ele pega o período dele de infância no Peru. Então ele passa aí um período de infância no Peru, aí do Peru o pai dele sai do Peru e vai para o Uruguai fazer missões no Uruguai. Então ele entra na adolescência no Uruguai e quando você vai ver, tá lá seus 16, 17, 18 anos, já tá entrando nos 18 anos, já um jovem, né? Então, a mente dessa pessoa, ela vai não tendo uma raiz. E a raiz dela é justamente, o lugar de raiz dela é justamente esse lugar de não ter raiz. Então, assim, é impressionante essa busca do lar que você vai vendo nessas pessoas. Elas estão sempre, estão vivendo o propósito delas no trabalho
E existe essa busca do lar, né? Então ela vai para um lugar, ela pode ir para outro, ela vai, né, para uma cidade, ela vai para um país, ela vai para outro. Tem esse negócio de, eu vou ficar aqui é o meu lugar, porque meu avô era daqui, meus pais eram daqui, eu nasci aqui, coisa e tal. Isso que é muito comum para a maioria das pessoas. Pro filho de missionário, isso não existe. Isso não vai ter, a maioria não vai ter esse tipo de pensamento. É justamente essa questão de ir para um lado, ir para o outro, novas pessoas, novas amizades, né? Essa não ter raiz é praticamente a raiz daqueles que são filhos de missionários. Então, assim, é bem interessante de compreender esse novo mundo, porque se você é um missionário e você tem filho, você normalmente teve aquele período de crescer no lugar e já casou naquele local, né? Isso se você já não é também um missionário, já vem nessa linha aí, né? Mas vamos dizer que normalmente você cresceu no lugar, teve todo o seu desenvolvimento, a sua raiz, né? Casou naquele lugar e teve chamado para missões. E aí você vai para o campo de missões juntamente com a sua esposa e entre os seus filhos. Então você compreender essa nova realidade, é uma nova cultura que também não é a sua. E isso você tem que compreender, que os seus filhos eles estão entrando nessa terceira cultura. Por isso que fala, filho de terceira cultura. Né? Não é a mesma cultura sua, a forma de você pensar. Isso amplia também bastante a própria visão de mundo do filho do missionário, aquele que é filho de missionário. Ele começa, dependendo do tanto de lugares onde ele vai tendo convivência, seja pessoas muito pobres, pessoas mais ricas, né? Você vai para um país onde é um país que tem acesso, um país rico, e depois você está num país pobre, você está no meio de famílias que têm um certo recurso financeiro, depois você está no meio de pessoas bem pobres, que são bem humildes, você está no meio de pessoas de etnias diferentes, você vai para um lado, está trabalhando aqui, é uma etnia, daqui a pouco você muda para outro lugar, né? Você está na Bolívia, está trabalhando lá, não sei aonde, está falando Quechua, aí você sai da Bolívia, você vem no Paraguai, o pessoal já está falando Guarani, e tá. Então essa mentalidade, dessa compreensão de ampliar a visão de mundo, isso o filho de missionário ele vai começar a ter, dependendo, e cada vez que aumenta essa mudança, né? Se é um missionário, se é um filho de missionário que tem pais que muitas vezes fica num lugar, vai para um país, vai para outro, essa mudança, essa mentalidade ela vai gerando essa mudança, essa compreensão melhor de etnias. É interessante que essa visão de mundo, essa visão de compreender as diferenças étnicas, compreender que pessoas têm cabeças diferentes, visões diferentes, é muito complicado de compreensão para quem não vive essa realidade. Né? As pessoas podem até ler, pega um livro, tá lendo, escuta um vídeo que fala que pessoas de cultura diferente, cosmovisão diferente, e etc. Isso fica muito na teoria. Mas a vivência mesmo na prática de compreender que as coisas daquele jeito, isso aí, meu irmão, quem vai ter isso com muita força e com muita propriedade, né, dessa compreensão é justamente o filho do missionário. Então, eu estou dando aqui algumas características, né, trazendo aqui alguns pontos do que eu tenho lido e do que eu faço observação na minha própria vida. Eu falo de mim porque eu tenho meus pais que fizeram bastante tempo missões dentro do Brasil, missões nacionais, e a gente andou muito com isso. Na minha infância, eu nasci no Mato Grosso do Sul, mas eu praticamente cresci no Nordeste do Brasil. Então a minha infância e adolescência foi no Nordeste do Brasil. Parte da minha infância também eu lembro muito bem isso, primeira série, eu acho que a primeira ou segunda série, São Paulo, tá? Então eu sofri aquela questão de você chegar com aquele sotaque nordestino e chega em São Paulo, você vai sofrer bullying ali com os paulistas, né? Que tem um sotaque totalmente diferente, já pelo fato de você ter aquele sotaque nordestino, já vai ter você sofre bullying com isso aí, eu lembro muito bem disso aí. Então a gente aprendeu essa questão, né? Dessa questão da discriminação, de você chegar num lugar, por sua vez,
Aconteceu comigo também da gente passar um tempo em São Paulo e já pegar o sotaque paulista, né? Aquele sotaque bem. E aí, quando eu voltava para o Ceará, e eu sofria bullying no Ceará, porque o pessoal já começava, os meninos da escola, de certo modo, desprezava, perseguia, achava que eu estava querendo me apresentar. E tinha uma certa perseguiçãozinha, porque eu vinha de São Paulo com aquele sotaque paulista e coisa e tal. Então, assim, você vai tendo essa vivência e conviver. Não é uma questão de, eu saí de São Paulo e eu vou ficar, sei lá, 15 dias no Ceará, depois eu volto para São Paulo. Não, a gente ia para lá e morava mesmo, era um ano, né? Então tinha todo aquele processo. Quando eu estava já me aculturando no Nordeste, aí meu pai saía do Nordeste e ia para outro lugar. Então a gente, até que foi o tempo que nós viemos ao Paraguai. Né? E aí no Paraguai a gente já teve uma imersão, uma mudança de cultura muito mais forte, né? de nível de distanciamento cultural muito mais forte. Claro que eu já tinha meus 16 anos de idade, né? Mas eu fui crescendo já como jovem e obtendo já essa percepção, né? dessa outra cultura. Algo também interessante que eu estava vendo sobre esse assunto é do relacionamento. É difícil você como filho de missionário, você tentar expressar isso que você sente e pensa, a forma que você está vendo as coisas, para uma pessoa que não é acostumada. A pessoa nunca saiu da cidade dela, nunca saiu do estado dela, nunca saiu do país dela, então ela não sabe a realidade. Então você vai ter muito mais facilidade de conversar e de se identificar com as pessoas da sua própria cultura. E quem que são as pessoas da sua própria cultura? São esses filhos da terceira cultura, que são outros filhos de missionários que estão nesse ambiente também, que sabem muito bem do que você passa, o que você tem passado, essa mudança, essa questão de chegar num lugar, fazer amizade, criar bons amigos, daqui a pouco você tem que chegar no outro lugar e reconquistar outro ciclo de amizade, essa convivência de culturas diferentes. Então, assim, você acaba se identificando muito mais nessa tribo, entre aspas, né? nesse grupo de pessoas que tem essa mentalidade, essa mesma mentalidade que você tem. Tá? Então, são algumas características aqui bastante interessantes. Eu tenho passado por isso em missões nacionais, depois já adolescente, né, do jovem, vindo ao Paraguai, e hoje eu fico vendo minha filha passando a mesma coisa, né? Ela que nasceu aqui no Paraguai, depois a gente foi para Bolívia, tem uma convivência, ela tem uma vivência muito forte brasileira, né, dentro de casa, a nossa cultura dentro da nossa casa é muito brasileira, e aí a gente volta de novo para cá, então ela tem todo aquele choque, né, porque ela cresceu no ambiente dela muito mais boliviano, a vida inteira na Bolívia, sabendo que ela nasceu no Paraguai e foi criada como brasileira. E aí ela volta para cá, para a fronteira, e aí você vê aqui o ritmo de fronteiriço, né, aqui do Brasil com o Paraguai totalmente diferente. Então, assim, você vai vendo como é que é o pensamento e essa visão, essa nova visão de quem é um filho de missionários, né? Aqueles que são criados no campo de missões. Pra gente terminar, eu posso falar um pouco, eu tô aqui dentro, começou a esquentar, eu tô tomando mate, lá fora tá frio, mas aqui tá quente. Bom, pra gente terminar, eu posso falar um pouco também sobre o que marca na vida do filho de missionário, né? Algo que marca bastante são justamente as percas que você vai tendo, né? Então, eu vou dar um exemplo para você. Você muitas vezes vou dar as percas bem simples. Você está no lugar, você comprou aquela bicicleta, isso aconteceu comigo, tá? Por isso que eu tô contando. Você comprou aquela bicicleta, uma bicicleta muito, muito boa, e você gostava e tá. Daqui a pouco você tem que vender aquela bicicleta porque você tem que ir para outro lugar. Teu pai tá indo para outro lugar e tá vendendo tudo e vai a tua bicicleta também. E aquilo ali marca, tá? Marca a criança, marca o adolescente. Outra coisa também que com o tempo vai te marcando é justamente você perder a oportunidade de crescer junto com outros parentes, com primos, com sobrinhos, né? Então você vai vendo os teus primos
que eles estão todos juntos num determinado lugar e está crescendo. Todo mundo cresceu junto lá. Mas você, como filho de missionário, você está indo para um lado, está para o outro, você, né? E a perca das amizades também, que acaba, não é que tanto você perde. Hoje, com as redes sociais, você consegue manter um bom tempo isso aí. Mas você cria-se um ciclo de amizade num determinado lugar, daqui a pouco você tem que sair para outro lugar. E você acaba perdendo aquele convívio com aquelas pessoas ali, né? Então essa questão de você perder, seja a amizade, perder o crescimento com o parente, perder algum bem que você gostava, né? Ah, morava naquela casa, a gente tinha uma casa e eu gostava do meu quarto. Perdeu aquele lugar e agora você vai para um lugar que às vezes você está num lugar que você não gosta, uma casa que você não gosta, etc. Tudo isso vai contribuindo para essa visão, essa nova visão do filho de missionário e dessa vida que ele vai perdendo coisas, tá? E não vou dizer que isso aí vai gerar trauma, que vai ficar revoltado, eu não creio nisso. Mas o que eu quero trazer é o seguinte, isso realmente vai fazer parte da vida do missionário, tá? Do filho de missionário, daquele que é filho de missionário. Isso é uma coisa que vai fazer parte da vida. Então é por isso que, né? E aqui eu vou finalizar. É por isso que acaba o filho de missionário, ele tendo uma relação muito maior, ele consegue se conectar e sentar e conversar com muito mais liberdade com outros filhos de missionários, né? E quando cria esse ambiente, quando é criado esse ambiente, isso é até bom, porque você começa a ver a vida do outro e o que eles passaram, e acaba que muitas das experiências que eles estão passando são experiências que eu não tenho passado, tá? Eu não tenho passado, então eles estão passando, mas eu ainda não. Então eu faço essa observação. Eu vou fazer só observação. Para mim, às vezes vai servir, poxa, olha só o que eles já enfrentaram, né? E às vezes as minhas experiências podem servir para ele. Mas certo é que você está vivendo aquele mesmo nível cultural, né? Que aí entra a palavra, né? Os filhos de missionários são chamados de filhos de terceira cultura, né? Que é criada essa nova cultura de ser filho de missionário, de não pertencer tanto à cultura do pai, não é a cultura do campo, né? E o lugar onde você nasceu, a terra onde você nasceu, você não tem raiz nenhuma dali, e aí você acaba criando vivendo, né, essa terceira cultura, né? E é importante para quem é pai, né, compreender essa nova visão, tá bom? Gente, é isso aí, trazer um pouco aqui, falar um pouco para vocês sobre o que é ser filho de missionário, né? E essa mudança de cultura, isso é uma realidade. Espero ter podido ajudar aí vocês, tá? E se você tem alguma pergunta, deixa aí nos comentários e vai ser uma benção poder conversar e trazer aqui para vocês um pouco mais sobre essa vivência em missões. Até mais, Deus abençoe.